Olá, no ar mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje vamos falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, que foram completados agora ainda esse mês. Para isso, recebemos aqui no Em Pauta a Lisiana Carraro, que é professora do curso de Direito aqui da Fevale, doutoranda em Diversidade e Inclusão Social e também coordenadora do projeto Nadim aqui em Novo Hamburgo. Tudo bom, professora? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Em Pauta mais uma vez. A gente conversou há não muito tempo atrás, cerca de um mês, 2 meses, sobre violência contra a mulher. E aí, agora com a data da Maria da Penha, vamos retomar o assunto aí para falar especificamente da Lei Maria da Penha, esses 10 anos, o que mudou, e já começo colocando essa pergunta, né? Contextualizar para começar, né? Em 10 anos de Lei Maria da Penha, o que majoritariamente mudou? A gente tem alguns dados aqui, dados ali, que é redução de cerca de 10% nas agressões, e além disso, o aumento no número de denúncias, né? Se tem a importância de as mulheres estarem perdendo a vergonha, digamos assim, e denunciando realmente esse tipo de agressão. De certa forma também o conhecimento da população em geral sobre o que é uma agressão, né? Não é só a agressão física, né? Então, a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. O que mudou nesses 10 anos da Maria da Penha? Muito bem. O tema ele é sempre atual, né? A questão da violência, ela circunda hoje todos os jornais, as reportagens, rádio, TV, enfim, porque é algo que está latente na nossa sociedade. A questão da violência contra a mulher, ela é uma questão de política pública, a gente já conversou sobre isso, é uma questão de saúde pública, porque isso também chega depois nos postos de saúde. E o marco da Maria da Penha, fazendo essa mobilização toda, essa reflexão, esses diálogos, nós aqui na TV, convenções, encontros, conferências, ONU Mulher vindo com uma movimentação, observatórios de segurança sendo implementados para acompanhar esses dados, demonstram a necessidade de um olhar mais específico em relação a esta questão. Esses 10 anos tiveram grandes conquistas, né? A sociedade conseguiu obter, através de políticas públicas, um engajamento do poder público para desenvolver esse olhar e tentar buscar meios para erradicar essa violência e, consequentemente, fazer um trabalho de empoderamento dessa mulher e fortalecimento dessa mulher para que ela mantenha essa decisão de rompimento desse ciclo de violência. Então, nesse período, nós tivemos delegacias especializadas de atendimento para as mulheres, coisa que não tinha antes, uma organização dentro dessas delegacias especializadas de atendimento para as mulheres com oficiais policiais mulheres para realizar o acolhimento, a realização dessas oitivas, né, as escutas para os boletins de ocorrência. E evitar o constrangimento, né? Exato. Por mais que o policial, na sua função, né, acolhesse, enfim, ouvisse e realizasse o seu trabalho, sempre há aquele olhar, né, de que há um homem ali na frente ouvindo ela e que talvez não seja tão acolhedor quanto de outra mulher. Psicologicamente, mesmo que esse policial esteja bem atendendo da melhor maneira treinado, possível, né? isso. Então é sempre porque ela vai refletir o agressor, né? Não a pessoa, mas a figura masculina, né? Então, além disso, né, além das delegacias especializadas para as mulheres, com essa organização, essa estrutura dentro da Polícia Civil, né, também tem as coordenadorias de atendimento para as mulheres, que aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, tem a coordenadora Cida, que faz também o acompanhamento do Centro Viva Mulher, que é uma casa especializada para acolhimento dessas mulheres, onde ali nessa casa tem atendimento psicológico, assistente social, serviço da Defensoria Comunitária, que são os advogados do município,
e toda a estrutura de contato com casas-abrigo, né, com a própria prefeitura através do gabinete da primeira-dama, para conseguir as verbas para comprar uma passagem, para ajudar essa mulher a voltar para o interior, perto da sua família, enfim. Então, é uma questão de organização propriamente dita, né? Além disso, um olhar muito maior para as questões de gênero, programas de pós-graduação que desenvolvem pesquisas e pensam essas questões, e universidades no Brasil inteiro trabalhando sobre isso, pesquisando sobre isso, conversando sobre isso, e a ligação direta, né, com a questão dos direitos humanos, né, o olhar, a justificativa também para que essas políticas públicas e para que essas atividades sejam desenvolvidas para essas mulheres é justamente a questão dos direitos humanos. Além das mudanças, né, que se pode falar do que não mudou com os 10 anos da Lei Maria da Penha? A gente tem casos aí que ganham notoriedade aqui e ali, na mídia especialmente, casos mais, não vou dizer que são os casos mais graves, porque casos graves tem todos os dias e a gente sabe que os dados são ainda alarmantes a respeito disso, mas são casos que por um motivo ou outro acabam ganhando notoriedade, como o caso que a gente discutiu da outra vez aqui, da menina que tinha sido estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. O que não muda, né? Porque, por exemplo, houve muita discussão, nesse caso específico, houve muita discussão em cima do que seria verdade ou não do que ela estaria falando, do atendimento que ela recebeu, como tu comentaste agora há pouco também. Então, esse tipo de coisa, assim, depende muito da cidade, depende da política pública realizada nesse local, não? Ou é um problema macro ainda? Tá, vamos por partes. Por partes, porque o problema é grande. Isso. Bom, em relação às mudanças e não mudanças, né, nesse período, tem um olhar e um trabalho todo, além da Polícia Civil, além do governo federal, governo estadual, governo municipal, também do Poder Judiciário. Nesses anos, a conquista que se teve dentro do Poder Judiciário é que os tribunais de justiça abriram várias especializadas de juizado da violência doméstica, onde geralmente são juízas, mulheres, que fazem as audiências dessas mulheres que recebem medida protetiva e que sofreram agressões, enfim, para dar o acompanhamento depois para o inquérito policial, o processo criminal, enfim, na sequência, a questão jurídica. Então, isso também foi uma conquista, né, que a gente observa. Contudo, a agressão, ela continua, né? Como tu disseste, os números continuam sendo elevados, embora haja uma redução significativamente, ele é alarmante, né? Pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, na pesquisa do ano de 2015, o Brasil está entre os 10 países que mais tem feminicídio. Feminicídio, para quem não sabe, é o homicídio praticado contra a mulher por questão de ser mulher, né? Então a gente percebe que isso num número nacional, ele é bastante significativo. Importante dizer que são casos que foram investigados e comprovados, né? Fora os que não têm investigação e não se chega a uma conclusão. São corpos de mulheres que desaparecem, né? E a gente tem N casos nacionais, né? Que enfim, a gente fica sabendo, por exemplo, de um goleiro de um time de futebol que até hoje não se achou, né, vestígios do corpo da mãe do filho dele, entre outras situações. Ou seja, que nem sempre chegam na mídia e que não são assim colocadas e despertadas para um debate. Ou seja, esses dados que está trazendo são dados oficiais. Oficiais. Fora tudo que ainda não é investigado, não chega. Isso, mulheres que talvez não façam as denúncias, né? Porque como nós conversamos, ela tem vergonha, ela não quer se expor, ela entende que aquilo faz parte do relacionamento. E o que a gente precisa desenvolver, né, nesse período que está se trabalhando e precisa se trabalhar ainda, é essa ideia da sociedade machista.
A partir do momento em que eu conseguir fazer com que as pessoas consigam compreender as diferenças do outro, não é uma questão de diversidade, a gente diz, é diferença, cada um é diferente do outro. E se eu conseguir respeitar essa diferença do outro e a opinião do outro, principalmente, a gente vai conseguir reduzir esses números consideravelmente. Eu sempre digo, me parece hoje impossível dizer que nós vamos acabar com a violência. O nosso sonho, quem trabalha com políticas públicas de violência contra as mulheres, tem um sonho: diminuir cada ano um percentual significativo de agressões. Né? Sendo realista. Sendo realista, óbvio. Só que para isso eu preciso trabalhar essa questão dessa sociedade machista. Então nós conversamos num outro momento sobre o estupro coletivo, que é uma questão do uso do corpo, né? O homem entende que ele pode usar o corpo da mulher da forma que ele quiser, que ele bem entender, porque ela serve para dar prazer a ele. E aquele momento não foi um pensamento de um único homem, foi o pensamento de mais homens. Né? Logo na sequência, num outro estado brasileiro, aconteceu a mesma coisa. Né? Um outro estupro por múltiplos agressores, né? Que tomaram às vezes da mídia. E sabe-se lá Deus quantas situações acontecem no Brasil diariamente desse tipo de situação que vai gerar, né, esses danos, não só físicos, são danos psicológicos. Essas mulheres, muitas delas desenvolvem uma patologia que é a depressão, né? E aí vem a minha fala de que isso também é questão de saúde pública, porque essa mulher vai a um posto de saúde, ela vai a um UPA, ela vai ao SUS, ela vai precisar de um acompanhamento, além de médico, vai precisar de medicamento, né? Precisa de um fortalecimento para sair daquela situação. Ou seja, aí acontece de certa forma uma bola de neve, né? Porque é uma agressão que desencadeia provavelmente uma depressão, que já é uma doença que é encarada com um certo preconceito ainda, né? Porque muito se diz, tu não está doente, reage, etc, etc, etc. Que a frescura, desinformação, exatamente. Deixa de ser fresca. Então, e com a mulher, mais ainda, né? Em função desse problema. Isso, mas me parece que a gente precisa trabalhar essa questão. Né? Trabalhando isso, e aí vem a importância do projeto de extensão, por exemplo, que tem uma participação, o Nadim, ele vai até a comunidade, ele vai nas escolas, por exemplo, ele conversa com jovens, com adolescentes, para a gente trabalhar a questão, né, da relação, eles estão ficando, né, começa um relacionamento, para eles, numa conversa, num diálogo, digamos assim, não é uma palestra, né? É um diálogo com eles sobre as formas de agir com as ficantes com os ficantes. Porque ali já se estabelece, exato, já se replica o que se vê em casa, muitas vezes. A gente conversa muito com eles no sentido de dizer, olha, vocês estão ficando com a guria, se a menina não está afim de ficar com vocês naquele dia, deixa ela, sabe? Respeita ela, não força, não puxa, não agarra, que são os inícios de conduta, né, das formas de violência. Então a gente precisa ir trabalhando isso, né, além da questão cultural, né, que é, me parece, a principal justificativa, a gente precisa atacar o menino, né? Atacar o agressor. Claro que precisamos fortalecer as meninas e trazer a elas o conhecimento dos seus direitos, mas nós precisamos também trabalhar essa questão com o menino. Né? Por quê? Porque talvez a relação que ele tenha, que ele enxergue em casa, é de um pai dominador e de uma mãe submissa, mas que ele entenda que isso não é saudável. E que ele não precisa replicar um relacionamento dessa forma. Super importante essa questão, eu queria retomar logo após o intervalo, fazer um breve intervalo agora no Em Pauta e voltamos em seguida para continuar falando sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha.
Estamos de volta com o Em Pauta, hoje falando sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Estou aqui com a professora Lisiana Carraro, aqui do curso de Direito da Fevale. A gente comentava antes do intervalo, professora, sobre a questão do menino, né? Comentava sobre o teu trabalho no Nadim, aqui em Novo Hamburgo, e como é importante essa conversa com o menino desde a época de escola, essa relação dele com a menina. Eu queria retomar, né, nessa questão porque me parece que não se fala muito a respeito do homem nessa relação, né? Do menino, do homem, depois homem, né, nessa relação. Sempre se coloca a responsabilidade, de alguma forma, na mulher. A mulher tem que ir atrás de ajuda, a mulher tem que ir atrás, tem que denunciar, a mulher tem que fazer isso, aquilo, tem que ter o atendimento especial. Obviamente que tem que ter, mas nunca se fala sobre o papel do menino nessa relação, ou do homem depois, né, nessa relação. Sim. Como é que, comentava um pouco sobre o trabalho nas escolas, né? O que se pode fazer além da conversa que já é feita, por exemplo, no trabalho que tu fazes lá, o que mais se pode fazer? Porque se esse menino tem um exemplo ruim de casa, como fazer para que fora de casa ele tenha consciência de que aquilo que ele vê em casa não é o correto a ser feito? Né? Sim. Recentemente aqui na instituição Fevale teve um seminário internacional de educação, mais precisamente no mês de julho. E eu participei com a inscrição de um trabalho falando exatamente sobre isso. Né? Falar sobre violência doméstica no ensino médio. E trouxe, então, né, nesse trabalho, um pouquinho dessa experiência, né, que a gente tem através do Nadim, que é esse projeto de extensão que a gente desenvolve dentro de um programa de direitos humanos para trabalhar justamente essa questão com os jovens. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela diz, né, que será facultado ao agressor, desde que ele se disponibilize, aceitar um convite para ter um acompanhamento, uma conversa com o psicólogo judicial. Né? Existe um movimento hoje de justiça restaurativa, que são os círculos de paz, onde esse agressor também vai ser convidado para participar de uma conversa em conjunto com outros homens para expor as questões, ver as outras situações e trabalhar a questão da responsabilização dos seus atos frente àquelas mulheres. Por quê? Porque se nós trabalharmos o jovem, demonstrando para ele que é aquele relacionamento, que talvez é o relacionamento que ele conhece, que é o que os pais têm em casa, que ele não replique aquilo e que possa ter uma possibilidade de eu ter um relacionamento que seja mais saudável, eu vou evitar que esse menino, esse adolescente, quando adulto, né, se torne um agressor. Quando eu tenho uma possibilidade de que esse agressor aceite um encontro, 2 encontros, quiçá 3 encontros, seja com um psicólogo judicial, seja através dos círculos de paz da justiça restaurativa, eu vou mexer com aquele indivíduo. Mas eu quero mexer... Especialmente se ele for mais novo ainda, né? Mas eu quero mexer com ele para atingir um objetivo, que ele perceba que o que ele faz não é o melhor, nem para ele e nem para a sua companheira, para a sua esposa. E fazendo com que ele se conscientize disso, ou entenda a responsabilidade dos atos dele frente à comunidade, aos filhos dele, aos conhecidos dele, até mesmo ele, porque isso tudo gera um transtorno, né, Chico? Ele vai ter que faltar trabalho para ir para uma audiência, ele vai ter que faltar trabalho para fazer as oitivas dos inquéritos, ele vai ter que contratar um advogado, seja defensoria pública, enfim, mas para seguir com ele, representando ele num processo criminal. Então, a partir do momento que eu apresento para ele um cenário de que a partir de uma agressão que ele acha que ele tem direito de dispor sobre o corpo daquela mulher que está casado com ele dentro de casa, pode gerar todas essas questões, quem sabe ele não vai se envolver com outra mulher, gerando um novo ciclo de violência. Então é como se fosse um efeito, uma prevenção para buscar efeitos sequenciais. A partir do momento que eu consigo, num primeiro momento, de 10 audiências, que eu consigo que um homem vá
para esses encontros e que eu consiga atingir nele esse senso de responsabilidade, eu não vou ter mais 10 mulheres indo para a delegacia fazer novos registros, eu vou ter 9, entende? Porque a mulher, a próxima esposa ou companheira desse homem que participou desse ciclo e entendeu o que representa aquelas ações dele, vão reduzir o número de mulheres depois. Então é um efeito cascata. Só que eu só consigo isso a partir do momento em que eu rompo com os estigmas, né, de que o machismo está acima de tudo, que o homem tem aquela característica dominadora, que se ele não dominar, ele é menos másculo do que o outro, né? A questão do próprio respeito. Então existem vários fatores, né? E a intenção de todos esses entes, o que a gente chama de rede de acolhimento, né, trabalharem para que a gente possa atingir esse objetivo, eu digo, é uma gotinha de água em um oceano. O oceano ele é formado por várias gotículas de água. Então assim, a gente vai indo gotinha por gotinha, como primeiro momento a gente vai fazendo uma poça, daqui a pouco um lago, daqui a pouco quem sabe um mar. De pessoas que consigam entender que com a violência você não consegue chegar em nenhum lugar, muito pelo contrário, você só se prejudica. E aí que a importância desse trabalho não ser feito somente com o público feminino, né? Para que se tenha essa abrangência maior. Claro, eu tenho que trabalhar em todas as frentes. Eu trabalho na frente das políticas públicas para as mulheres. Dentro dessas políticas públicas para as mulheres, eu posso trabalhar essa questão da informação para os homens. Consequentemente, eu preciso da Secretaria de Educação para me dar esse caminho. E a gente sabe que tem alguns preconceitos em relação a falar sobre sexualidade, orientação sexual nas escolas e tudo mais. Mas existem formas de se fazer isso, né? Existem profissionais, existem pedagogos que são formados com esse olhar, né? Existem psicólogos que têm as chamadas técnicas, né? Nós entraríamos talvez com um conteúdo, mas a forma específica de chegar, né? E isso tem que ser demonstrado, isso tem que ser falado. A gente não pode ficar colocando a poeira embaixo do tapete, escondendo, porque uma hora esse tapete vai virar, uma hora essa poeira vai vir para cima. E é isso que a gente precisa trabalhar. A gente quer uma sociedade saudável, a gente quer crianças felizes, só que para isso eu preciso ter adultos estruturados. Se hoje os adultos não conseguem fazer isso sozinhos, então a gente tem os CRAS, né, que são centros de referência de assistência social, a gente tem os centros de atendimento e acolhimento. Poxa, é aquilo que nós conversamos já numa outra oportunidade. Nós precisamos divulgar os serviços do município para fazer com que as pessoas saibam aonde pedir ajuda. E divulgar e falar sobre isso, atendendo, claro, né, as sistemáticas, as metodologias e as falas adequadas a cada público, você vai aos pouquinhos trabalhando essa questão e demonstrando, então, que efetivamente as pessoas são iguais, elas têm os mesmos direitos e ninguém tem o direito de agredir o outro, ninguém. E isso a gente começa a conversar com as crianças, né, os nossos filhos, quando eles vêm e vêm com um pequeno soco, um pequeno empurrão e a gente diz, não, mas não se faz isso, né? Uma outra questão da própria alimentação desses estigmas, né, e dessas questões de machismo, é a forma que você trata os meninos e as meninas, né? Você deixa os meninos correndo, pulando em árvore, se sujando, e as meninas elas têm que ser intocáveis, elas têm que ficar quietinhas, de perninha cruzada, brincando de boneca e de chicrinha e bulizinho. E isso reflete imensamente, né, você está constituindo, na mulher adulta, né? Você está constituindo uma subjetividade, você está constituindo um indivíduo, né? Aí quando a menina pergunta por que ela não pode brincar de carrinho, você tem que dizer, você pode brincar de carrinho, qual é o problema de você brincar de carrinho? A mamãe não dirige? A mamãe não tem um carro? Você quando crescer também vai ter um carro. Aproveita a brincadeira do carro para ensinar as normas de trânsito, faixa de segurança e afins.
né? Quando o menino quer brincar junto com as meninas de boneca, parece que os pais levantam os cabelos. Não, meu filho não vai brincar de boneca. Sim, mas quando ele crescer, ele vai ter os filhos dele. E ele vai ter que assumir, junto com a mãe, as responsabilidades dessa criança. Vai ter que alimentar, vai ter de trocar fralda, vai ter de ninar. Por que ele não pode fazer isso? E os papéis, as crianças são fantásticas, os papéis das crianças nas brincadeiras são bem definidas. Os meninos dizem, eu vou ser o papai. E aí eles pegam e dirigem, mamãe, coloque o nosso filho no carro. E daí você vai percebendo que ele vai também, né, construindo o papel que ele vai desenvolver depois como adulto. Desde pequeno, que é muito difícil, muito mais difícil depois de adulto de modificar esse papel, né? Sim. Sim, e entre várias outras questões, né? Deus o livre, tem o meu filho lavar uma louça, por exemplo. Mas você tem que acostumar eles, ele vai ter que ter autonomia. A maioria de nós, jovens, quando nós passamos nos vestibulares, principalmente nós que éramos do interior, nós vínhamos para a região metropolitana, para a capital, sozinhos. Então, nós temos que prepará-los também para essa questão da autonomia, do respeito com o outro, né? Então, isso é uma questão que a gente vai trabalhando essa ideia de, como eu disse, de cultura machista, né? Do patriarcado. Isso já se refletiu nas leis. A gente tinha um Código Civil de 1916 que dizia que é só o homem que tinha o pátrio poder, só o homem que podia decidir, só o homem que podia ter... realizar atos de comércio, só o homem podia ser empresário. Hoje nós temos a própria expressão pátrio poder já indica isso, né? Linha sucessória, só se o ascendente, o pai ou a mãe morria, somente a linha masculina herdava. Somente os filhos homens, as filhas mulheres não pertenciam nem mais à sua família, pertenciam à família do marido. Então, houve uma evolução. Só que, percebe, 1916 a 2016... são muitos anos, né, e se falando e se discutindo. A questão das minorias, tem muita gente que questiona, né? A mulher, questões de gênero, questões de mulher não se reflete como minoria. Se reflete, porque a minoria não é a questão populacional, a minoria é a questão do ouvido. Você ouve o pleito, você ouve a voz, você ouve a postulação dos direitos. Escutei um dia desses uma propaganda política, acho que era no rádio, demonstrando do que coral. Do coral, exatamente. Do que é a representatividade política da mulher, o que seria um coral se fosse representado pela população brasileira. Vozes masculinas e femininas, consegue ouvir as duas, né? E o que seria um coral do que representa nosso Congresso e nosso Senado, né? E só ouve vozes masculinas. É reflexo disso, né? Exatamente. Muito reflexo disso. Exatamente. E aí a gente trabalha com a ideia das cotas. E aí vem um outro movimento anticotas. Não, mas o problema é... Porque mexe no status que quo. nós não temos isso como uma cultura de aceitação. Então, nós precisamos estabelecer cotas. É como a gente brinca com as crianças, né? Ou vai por bem, ou vai por mal. Sim. Não vai por bem. Aí tem que vir uma norma que estabeleça a determinação de uma inclusão dessas pessoas dentro desses setores. Para a gente ir encerrando nossa conversa, eu queria fechar essa questão toda, inevitavelmente, com o que seria o ideal, né, e o que é o realista, como a gente começou a nossa conversa, da Lei Maria da Penha para os próximos 10 anos, né? Modificações ou coisas que ela precisasse ter de diferente para que se avançasse nessa questão de uma maneira mais significativa ainda do que aconteceu até agora. Bom, num primeiro momento, falar sobre, discutir sobre, fazer eventos... É falado muito pouco ainda? Falado muito pouco ainda. Proporcionalmente aos efeitos que causa, sim. E os maiores movimentos contrários a isso, a gente percebe por que se incomoda. Né? Enem teve uma redação sobre violência contra a mulher, sobre Maria da Penha. Para que todo aquele movimento? Onde é que se viu falar sobre isso numa prova do Enem? Mas olha os dados, Se não for olha ali, as estatísticas. vai ser aonde, né?
eu tenho que trabalhar justamente esses jovens. E aí isso seria pauta para uma outra conversa, até para discutir os próprios comentários feitos, né, nas redes sociais a partir daquele tema. Então a gente precisa obrigatoriamente falar sobre. Nós precisamos que essas políticas públicas voltadas para as mulheres também incluam os homens. Nós precisamos fazer um trabalho mais efetivo nas escolas, né, e isso não é educação, né, isso é conscientização. Isso é demonstrar e trabalhar a questão do respeito ao próximo e essa questão propriamente dita dos direitos humanos. Dentro das escolas, a gente propõe também fazer encontro com os pais, conversar com os pais sobre essas questões de direito, sobre as consequências, e aí trabalhando numa questão multidisciplinar, então a questão do direito, da psicologia, da assistência social, né? Demonstrando que isso pode acarretar numa visita depois de um conselho tutelar, de um afastamento dessas crianças, desses adolescentes dos seus pais, que nenhum pai quer ser afastado dos filhos. Então, demonstrar isso, trabalhar isso, problematizar isso através das instituições, através dos órgãos, né? E ter oportunidades como essa, né? De nós divulgarmos para a comunidade, estarmos abertos para a comunidade saber onde se dirigir. Existe uma delegacia especializada de atendimento às mulheres no município de Novo Hamburgo. Existe um centro de referência para a mulher, que é o Centro Viva Mulher. Existe o Nadim, que é através da Universidade Fevale, que proporciona várias atividades, ajuizamento de ações, acolhimento, encaminhamento psicológico, ações judiciais para resolver as questões de alimentos, partilha de bens, guarda, divórcio, né? Existe um juizado especial da violência doméstica, né? Então, saber para onde se dirigir, o que tem, os CRAS que estão nos bairros, né? Santo Afonso, Canudos, Quefas. Então, ir atrás, centro, né? Ir atrás desses locais, procurar ajuda, não ficar calado. Tá certo, professora Lisiana Carraro, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui e pelo debate super importante, mais uma vez a gente trazendo esse tema. Tomara que voltemos nele logo também, como a senhora falou, sempre necessário conversar. Sim, muito obrigada. Obrigado, o nosso Em Pauta de hoje vai encerrando por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas na nossa página no facebook.com/tvfevale ou também no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale. Até a semana que vem.